E olha, gente, está chegando ao fim o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2025. O contribuinte tem até a próxima sexta-feira, dia 30 de maio, para prestar contas com o Leão. E para saber, para falar mais sobre esse assunto, está aqui com a gente o auditor fiscal da Receita Federal de Goiás, Jorge Martins. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Manu. Boa tarde a todos. Estou bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Olha só, o Jorge veio aqui para tirar as dúvidas de você aí de casa. Por isso que eu estava te convidando agora há pouco para falar mais e para mandar suas dúvidas também, porque às vezes a minha dúvida pode ser a sua aí de casa e vice-versa. Doutor Jorge, conta pra gente. 30 de maio é o prazo final para fazer aí a declaração do imposto de renda, é isso? Exatamente. No dia 30 de maio, às 23 horas e 59 minutos. Se você não obedecer esse prazo, você está sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o imposto de renda devido, sendo que a multa mínima é de R$ 165,74. Tá certo. Então, quem não fizer a declaração nesse período, paga a multa. Exatamente. Além de pagar a multa, ainda vai ficar com o CPF pendente de regularização, né? Nesse caso, não pode tirar a certidão negativa e muitos órgãos utilizam a certidão negativa da Receita para poder permitir que a pessoa faça alguma movimentação econômica. E uma dúvida que é de muita gente é sobre o MEI, porque muita gente tem o CPF e tem o MEI, que é o microempreendedor, que é o CNPJ. Também precisa fazer declaração de imposto de renda dele? Olha, na verdade, há um equívoco muito grande entre as pessoas que acham que necessariamente ele tem que fazer a declaração da pessoa física também. A pessoa tem que lembrar que o MEI ele já está pagando o imposto como pessoa jurídica e declara como pessoa jurídica. Então, ali no caso, por exemplo, o prestador de serviço, ele tem um lucro presumido de 32% do valor. Bom, se ele precisar justificar alguma variação patrimonial, se tiver alguma renda líquida, para demonstrar para a Receita, através de um saldo bancário elevado ou a compra de um bem, dependendo do caso, do valor, ele tem que fazer também como pessoa física para ele declarar isso para a Receita. Mas na grande maioria ele não precisa fazer a declaração da pessoa física por esse motivo. Inclusive, essa é uma dúvida, pedi para o pessoal participar aqui com a gente, essa é uma dúvida do José Antônio, que mandou assim, eu sou o MEI e perguntou se tem que fazer a declaração. Então depende muito do valor que ele recebe, é isso? O valor que ele emite nota. Eu vou explicar de forma bem rápida para as pessoas entenderem. Vamos supor que a pessoa teve um MEI, ele teve um faturamento aí, prestação de serviço de R$80 mil. Bom, se ele tiver que justificar alguma variação patrimonial ou alguma movimentação bancária acima, por exemplo, de, vamos supor, R$50 mil. Bom, o MEI, ele tem 32% de lucro que vai ser rendimento isento, que no caso aí dá R$ 25.600. Bom, só o restante, que dá 24.500, ele teria que declarar como rendimento tributável. Mas como está abaixo do limite de 33.888, ele não precisa declarar. Somente se ele tiver justificar uma variação aí de em torno de R$60 mil é que ele vai ter que declarar. Tá certo, esclarecida então a dúvida do José Antônio, que participou aqui com a gente. Participe você também, 629-9109-5099. Mande a sua mensagem por aqui. Eu tenho algumas dúvidas, inclusive anotadas, para deixar o pessoal de casa mais ciente, para deixar o pessoal de casa atento, porque o prazo está chegando até o final. Tem algumas dificuldades que muita gente enfrenta na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Quais são as principais dificuldades? Olha, hoje as pessoas ainda têm muita dúvida se ele está ou não obrigado a declarar, porque não é somente pelo rendimento tributável que obriga a declarar. Então, se ele teve rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$200 mil também tem que declarar. As principais dúvidas que nós temos hoje são em relação a uma questão bancária, questões bancárias, Por exemplo, a pessoa que tem aplicação de Bitcoin, se ele fez aplicações de Bitcoin no Brasil e ele vendeu, ele tem que apurar o ganho de capital como qualquer outro bem. Se essa venda de Bitcoin foi no exterior, ele já vai ter que informar o resultado, o rendimento que ele teve diretamente na declaração. São questões assim, bastante interessantes. Legal, muito bacana. E outra coisa que é importante a gente destacar para o pessoal é que existe o contador, que ele é um dos responsáveis por auxiliar as pessoas na hora de fazer essa declaração do imposto de renda. Mas não obrigatoriamente, a pessoa consegue também fazer sozinha. Hoje com a declaração pré-preenchida, tem muitas pessoas que conseguem fazer a declaração sozinho, porque hoje ela já vem bastante facilitada. Mas é sempre importante, eu sempre oriento, a pessoa tem que ter certeza que está fazendo a coisa certa. Se ele tiver conta de fazer sozinho, faça. Se ele tiver alguma dúvida que você vai fazer a coisa certa, então ele procure uma pessoa habilitada para auxiliá-lo. Com certeza. E outra coisa, gente, inclusive era a dúvida do nosso cinegrafista aqui. Se já estava valendo aquele valor limite, valor
de ganho de R$5.000 mensal para este ano. Ainda não está valendo, né? Muita gente está com essa dúvida. Não, existe um projeto de lei do governo, né, para ser ainda aprovado no Congresso. Se for aprovado no Congresso, ainda vai valer para a declaração do exercício 2027, porque vai vigorar no calendário 2026 para ser apresentado na declaração do 2027. Tá certo. E outra coisa, outra dúvida que é aqui do nosso participante, inclusive estou gostando do pessoal participando, tem muita gente mandando mensagem aqui. Declarei meus bens no ano passado. Tenho que declarar esse ano de novo? Quem está perguntando é o Antônio. Antônio, você tem que sempre manter, se você mantém o seu bem que você adquiriu, você vai ter que sempre declará-lo e manter sempre o mesmo valor de custo. Você não vai atualizar o valor do bem, porque ele é declarado pelo valor que você pagou por ele. Agora, quando você vender, aí você dá baixa no bem e, se for o caso, se você vender com lucro, você vai ter que apurar o ganho de capital, dependendo do caso. E olha, outra dúvida do pessoal de casa também é quando que vai começar a lançar o primeiro lote de restituição do valor do imposto de renda. Já tem esse prazo? Sim, o primeiro lote de restituição vai sair sexta-feira também, né? Para você ter uma ideia, no Brasil todo são 11 bilhões de reais esse lote, né? Um super lote, o maior lote da história, para mais de 5 milhões de brasileiros. Em Goiás, serão 394 milhões de reais que vão entrar no comércio, no mercado, né, goiano a partir de sexta-feira. Isso para em torno de 204 mil goianos que deverão receber do primeiro lote. Legal, então vai ser bem rápido, hein? No mesmo prazo que se encerra, também vai iniciar aí o primeiro lote de restituição. E qual que é a dúvida, né? A dica principal que o senhor dá para o nosso pessoal de casa que ainda não fez a declaração? Eu começo por onde? Eu faço o quê? Qual que é a forma mais prática? Porque o prazo está aí, né? Hoje a pessoa tem duas possibilidades de fazer a declaração. Uma pelo modelo convencional, que ele baixa o programa, preenche a declaração e envia para a Receita, ou então através da declaração online, que pode ser feita até no seu celular, né? Você pode, então, abrindo o aplicativo Receita Federal, lá tem um serviço chamado Meu Imposto de Renda, e nesse Meu Imposto de Renda você pode, então, preencher a sua declaração de uma forma bastante simplificada. Inclusive, ela importa a declaração pré-preenchida para facilitar o preenchimento. E tem alguma novidade na declaração de imposto de renda desse ano comparada aos anos anteriores? Além de aumentar o limite que obriga a declarar, né, que passou de R$ 30.600 para R$ 33.888, nós tivemos também alguns aprimoramentos, principalmente na declaração pré-preenchida, que traz inclusive informações bancárias do exterior, que as pessoas que têm contas no exterior já vêm na declaração pré-preenchida, e tem assim, vários aperfeiçoamentos da própria declaração pré-preenchida para facilitar o preenchimento. Olha, outra dúvida que chegou aqui agora pra gente, quentinha. O idoso, ele tem que fazer a declaração? Acredito que ele esteja falando do idoso que recebe a aposentadoria, né? Tem que fazer essa declaração? Na maioria das vezes, sim. Porque quando a pessoa é aposentada e tem mais de 65 anos, a partir do mês que ela completa 65 anos, ela tem uma parcela do rendimento de R$ 1.903,98 por mês, que é isento. Então, se sobrar, além desse valor, rendimentos tributáveis que atinge aquele limite de R$ 33.888, sim, ele está obrigado a declarar. Se não, não estaria obrigado a declarar. Então, cada caso é um caso, cada pessoa tem um jeito específico que precisa fazer essa declaração. Por isso é importante correr para não perder o prazo, porque se perder o prazo, recebe multa e ainda o CPF fica negativado, é isso mesmo? O CPF fica pendente de regularização. Pois é, fica pendente de regularização. Por isso, cada caso é um caso. Procure, né, o seu contador, procure um especialista ou faça você mesmo através da declaração pré-preenchida a sua declaração. Lembrando que o último prazo é nesta sexta-feira. Ficou alguma dúvida que você acha que o pessoal de casa tem sempre, que a gente pode esclarecer aqui para o pessoal? Eu acho que a gente deixou bem claro, né? A gente falou sobre vários assuntos, eu acho que está bem esclarecido. É isso. Se você ainda tem mais alguma dúvida, manda aqui pra gente que a gente passa pro doutor e depois faz uma matéria especial explicando tudo para vocês aí de casa, deixando bem claro quais são, né, os principais meios de fazer a declaração de imposto de renda para você aí não cair no leão, né? Porque, gente, olha, a multa é alta, né? Para quem não quer nem pagar, às vezes quando você faz a declaração, você ainda tem o direito de receber, de restituir. E aí você vai ter que pagar a multa. Fica mais difícil, pesa no bolso. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição de vocês. Tá certo, Jornal Brasil Central também sempre à disposição do senhor para vir esclarecer dúvidas, tirar dúvidas do pessoal de casa. Sempre uma conversa muito legal. Obrigada pela participação.